Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio. Estou junto com o meu host, Carlos Eduardo Angelelli. Falei certo, Carlos? Maravilha, beleza. Vamos dar início aqui ao nosso segundo episódio do podcast Negócios do Novo Mundo. Temos aqui como convidado o Juninho Carpinteiro, tá? Um gigante aí das redes sociais. Já está somando em torno de 2,5 milhões, né, Juninho? Alguma coisa nesse sentido. Quase 3 milhões. Um cara que começou a gerar conteúdo há 7, 8 anos atrás, falando muito sobre carpintaria e as técnicas aplicadas no dia a dia. Evoluiu muito ao longo do tempo e hoje é o maior carpinteiro do Brasil em presença digital. Eu até fiz uma continha aqui, salvo engano, é o quinto, sexto maior canal do mundo quando a gente olha o YouTube, tá? Então temos aqui um gigante que porventura nasceu na nossa terra, Espírito Santo do Pinhal, onde eu sempre falo que tem muita gente boa aqui. A ideia é trazer o Juninho para comentar um pouco sobre as expertises que ele acumulou ao longo dessa jornada. Juninho, é um prazer te ter aqui, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Carlão. Obrigado, Álvaro. Para mim, falar da minha trajetória é algo que me dá muito orgulho, porque, afinal de contas, conforme eu sempre falo, eu venci através do trabalho. Então, inspirar pessoas através disso, para mim, é sempre muito importante e é algo que eu tenho muita satisfação de fazer. Então, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. E vamos cumprir o nosso papel, que é inspirar pessoas, né? Pô, com certeza. Acho que vai ser um papo muito legal, Juninho. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Cara, tá sentado na mesma mesa aqui que você, o Álvaro. Acho que a gente vai ter uma troca muito boa hoje, umas discussões bem ricas. E eu acho que quem tá ouvindo a gente aí vai aproveitar bastante o nosso conteúdo hoje. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu falei pro Juninho, galera, que tem que ser um bate-papo de churrasco. Leve, né? Tranquilo, natural. E antes de começar, para quebrar o gelo aqui, Juninho, é um presente nosso para você e para sua primeira-dama, tá bom? Então, um caderninho aí com 2 canetas, para você fazer as anotações, né? Calcular aí todos os telhados que você faz Brasil adentro, tá? Vai lá, Carlão. Eu queria só pontuar aqui que eu admiro muito o seu trabalho, Juninho. Cara, eu Obrigado. acompanho muito seus vídeos, a qualidade do desenvolvimento, a clareza que você passa e principalmente o capricho que você tem. Então a gente sempre vê pelos comentários, pela interação que, né, você tem uma comunidade bastante engajada, como as pessoas elogiam, como as pessoas gostam. E aquele vídeo, né, que a gente coloca no YouTube, é aquele vídeo gostoso de você assistir, né? Então, né, quando eu for ter a minha casa aí, já tenho o meu projeto aqui, quem vai desenvolver o meu projeto. Mas, cara, é muito gostoso de te assistir, é um canal, né, é um canal leve, ver aquele capricho, ver como que você, né, tem paixão, como você coloca aquele amor em cada, né, cada atividade, cada coisa que você faz, cara, é gratificante, parabéns, de verdade. Agradeço. Agradeço e a minha intenção sempre foi essa. A minha intenção foi entregar qualidade para o cliente. Eu sempre prezei muito por isso. Uhum. Valorizar o dinheiro do cliente. Eu falo isso sempre. A gente vai embora para casa, a gente vai usar o dinheiro e não vai se lembrar de como usou. Mas o cliente lembra da obra que você realizou. Então, eu tenho sempre isso em mente. Isso é um estilo de vida para mim. É fazer o máximo que eu posso. Não é perfeição, porque a gente sabe que não existe. Mas é entregar qualidade dentro daquilo que eu fui contratado para fazer. E isso eu levo também para as mídias sociais. Afinal de contas, a gente tenta fazer, dentro do que o nosso conhecimento permite, o melhor conteúdo possível. Legal. Juninho, separei um tema para a gente comentar hoje, que é o seguinte: como aplicar inovação em atividades milenares? Eu acho que você é prova viva disso. A gente olha a carpintaria, é, é uma profissão de milênios, né? E ela foi se evoluindo ao longo do tempo. Mas você é a prova viva de que você conseguiu trazer algo, uma profissão de ofício, vamos falar assim, né? E passar essas técnicas para o Brasil todo, hoje em dia, talvez até para o mundo todo, tá? E a gente gostaria muito de separar essa temática hoje, né? De como que você conseguiu trazer inovação em uma profissão de ofício. Mas antes da gente comentar disso,
eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história, brevemente, né? Quem que é o Juninho, onde você nasceu, como que a carpintaria entrou na sua vida, né? E como que ela está hoje, os seus projetos e por aí vai. Bom, eu sou nascido aqui em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, e sou filho de pai funcionário público e mãe cabeleireira. Vim de um bairro bem humilde aqui da cidade, tudo. E eu tenho tios carpinteiros. Então já vem de família a questão da profissão. Aos 12 para 13 anos de idade, eu comecei meu primeiro trabalho ali como ajudante de jardineiro. Então tinha um senhorzinho lá que ele chamava Senhor Geraldo. Minha mãe pediu para que se ele me levava para ajudar ele e pagasse o quanto que ele achasse que eu merecia. Para você ver como é que eram as coisas. E hoje talvez falte um pouco isso. Falte a pessoa desde novo ter a cultura do trabalho. Porque hoje em dia o jovem aprende tudo que é errado primeiro, para depois ele entender que ele precisa trabalhar. E isso acabou ficando um pouco, na minha opinião, faz um pouco de falta para a juventude. Fui ajudar esse senhor com 12 para 13 anos, trabalhei um tempinho com ele ali, mas eu nunca me gostei de mexer com terra, mexer com planta, essas coisas, nunca foi meu forte. Então não me encontrava naquilo ali. Com 13 anos, meu tio Varês precisava de um ajudante. E aí ele pediu se eu ia com ele para a obra para dar uma força para ele. E eu fui, sem saber nada ali, porque eu era uma criança. Mas eu fui ali os primeiros dias com ele, aquilo parece que me agradou bastante, o ambiente e tal. Lembro até hoje o trabalho que a gente estava fazendo, na reforma ali, um ambiente bem rústico, bem hostil. Mas o serviço em madeira em si me chamava atenção. E aí eu fiquei trabalhando com meu tio ali durante um tempo de ajudante. Depois eu parei uma época, fui tentar trabalhar no antigo Deu Guerra, que era o mercado da cidade ali. E, poxa vida, mas na obra eu tinha uma liberdade gigantesca. Aqui eu tenho que cumprir horário, aqui eu tenho que trabalhar de sábado. E parece que o ganho não me agrada. Então eu falei, caramba, isso aqui não é legal para mim. E eu não estou aprendendo nada. O que eu estou fazendo aqui? Empacotando mercadoria para os outros. E eu já tinha essa visão de mesmo que eu não vá usar aquilo, que aquilo que eu aprenda seja parte da minha história. Então eu trabalhava com a carpintaria com meu tio, eu não sabia se eu ia virar carpinteiro, mas eu tinha noção que eu poderia aprender aquilo ali que de alguma forma ia ser útil no futuro. Então essa visão eu sempre tive. Tudo que eu fiz sempre, eu sempre tentei buscar aprender, mesmo que eu não fosse exercer como profissão. Aí fiquei um tempinho no mercado e não deu certo. Ô tio, me arruma trabalho aí de novo que não deu certo. Aí voltei pro tio de novo. Fiquei até 17 para 18 anos com meu tio. Quando eu estava quase completando 18 anos, eu cheguei no meu tio e falei, ó, quero ganhar mais. Pô, mas como assim? Não, eu faço quase tudo, quero ganhar mais. Ah, mas da forma que você quer ganhar, eu não posso te pagar. Falei, então eu também, infelizmente, eu não vou trabalhar contigo mais. Eu vou seguir carreira solo, eu vou tentar pegar serviço e vou tentar escrever a minha história. Lá, você é uma criança, porque você ganha, você está querendo muito. E eu era realmente 17 para 18 anos. Falei, não, mas eu vou tentar. Ele falou, vai para cima e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou te ajudar. E foi onde eu comecei. Só que eu tinha um diferencial muito grande, que eu tinha muito conhecimento com o pessoal da obra. Então eu conhecia os pedreiros, eu conhecia muita gente dentro da obra através das obras que eu executava com meu tio. Então isso me abriu possibilidades, porque esse pessoal que já me conhecia, já sabia da minha índole e tudo, eles me apresentaram os primeiros trabalhos. Então eu tive as primeiras oportunidades ali. E sempre pegando serviço bem abaixo do preço de mercado, sempre tentando colocar o meu nome ali de alguma forma, porque, embora não pareça, eu sempre fui muito tímido. Quem me vê falando hoje acha que eu sou um orador de... Mas, na verdade, eu sempre tive muita vergonha de me comunicar. E o que eu queria? Eu sempre batalhei para que a obra viesse até mim, que eu não precisasse ir até a obra, porque eu tinha vergonha de me apresentar para fazer um serviço. E foi por isso que eu sempre, desde o começo, eu quis prezar pela qualidade do trabalho. Que eu sabia que através disso eu ia colocar meu nome no mercado de uma forma que não me faltaria serviço no futuro. Então foi desse jeito que o Juninho Carpinteiro começou.
foi através de trabalhando com meu tio ali, mas nunca me acomodando. É isso que eu sempre falei. Às vezes, na hora do almoço, eu comia correndo e subia para a obra fazer a limpeza da obra, que era a minha obrigação, para a hora que meu tio voltasse depois do almoço, eu ter tempo livre de aprender alguma coisa. E por muitas vezes eu fui chamado de puxa-saco. Mas hoje o puxa-saco chegou onde chegou. Com certeza. E Juninho, é legal você falar isso da timidez, porque eu até fiz um exercício aqui de ver o primeiro vídeo seu, né? Então, hoje, salvo engano, são mais de 1.000, 2.000 conteúdos já compartilhados, né? Quando a gente soma todas as redes, ou eventualmente até uma rede só já tem mais do que isso. E nesse seu primeiro vídeo, realmente, assim, o primeiro vídeo que você aparece, tá? Isso é importante dizer. O primeiro vídeo do YouTube, eu acho que só aparece as mãos. Tinha tanta vergonha, né, Juninho, que, cara, só vou filmar minhas mãos aqui fazendo, né? E esse primeiro vídeo, ele falando, aparecendo o rosto dele, para mim é um outro Juninho, na realidade, né? Quando a gente compara com hoje. Isso é legal mostrar porque a gente tem que começar, né? A gente tem que entender que tudo é um processo evolutivo. Mas a coragem de começar, colocar o rosto lá, filmar, né? Poxa, foi há 8 anos atrás, Juninho? 8 anos atrás. Tudo era muito mato alto ainda, quando a gente para pra pensar com o YouTube e outras redes sociais. Então teve que ter muita coragem e ao mesmo tempo um processo de aprendizado muito grande, né? E assim, eu costumo dizer que hoje em dia o pessoal tá querendo começar pronto. Então o cara vai lá, vou gravar com o celular, beleza. Ele vai lá, compra o melhor celular, ele compra o melhor microfone, tripé e tal, ele tem os melhores equipamentos, mas ele não tem bagagem ainda para começar. E aí ele se frustra, porque ele fala, poxa, eu investi muito e o resultado, o retorno é pouco. E com a gente foi diferente, eu não investi nada, eu peguei o celular de uso, sem microfone, sem nada de edição, me grava. Tô fazendo isso aqui. Outra hora, opa, vamos gravar isso aqui, eu tô fazendo essa etapa da obra. Só que eu não tinha edição, então tinha que ser de bate-pronto. Eu não sabia cortar o vídeo, pra vocês terem uma ideia. Primeiro vídeo que eu fiz alguma coisa de diferente, o que a gente fez? A gente tava na obra, eu pausei o celular, dei a volta e fui gravar do outro lado. Já ficou como se fosse um corte. No outro dia que eu publiquei, já teve amigo meu chegando e falando, como você fez isso? Caramba. Porque era totalmente novidade. Investir em um celular com valor mais alto, imagina. Para mim era... E foi isso que trouxe tudo que trouxe. Por quê? Porque a gente começou sem querer ser grande. A gente começou lá de baixo, degrauzinho de cada vez. Então a gente foi subindo aos poucos. Aí foi investindo em equipamento, depois teve as primeiras parcerias, o que trouxe um conforto maior para a gente poder se dedicar a gravar mais. Porque caso contrário, a gravação era tempo perdido de obra, era tempo perdido de trabalho. A realidade é essa. Você continua fazendo videozinho para a internet? O que isso daí está te trazendo de retorno? E até hoje o pessoal pergunta, poxa, você ganha dinheiro com isso? A gente vai entrar exatamente nesse tema, né? Mas, não, só comentar um ponto rápido, mas eu acho interessante esse exemplo que o Juninho trouxe, porque é o clássico MVP, né? O MVP é o nosso produto mínimo viável, né? Então, quando a gente pensa em começar uma empresa, geralmente a gente tenta criar um produto que ele vai ter as funções mínimas e aí a gente vai aprimorando ele ao longo do processo, né? E eu acho muito bacana você trazer isso, Juninho, porque, né, você comentou, as pessoas compram a melhor câmera, né, melhor microfone, mas aí elas não sabem falar com a câmera, elas não têm a bagagem, elas já começam com um MVP muito evoluído. E para essa galera aí que quer começar com empreendedorismo, tem uma regra que a gente brinca, né, que fala, olha, o seu MVP, se você não tiver vergonha dele, ele não é um MVP, porque o MVP é o mínimo. Então, é o mínimo que você possa criar. Vergonha no sentido bom, né? Um bom sentido, né? É o que o velho da van fala, né? Só em alto, mas comece pequeno. Comece pequeno, perfeito. Porque, cara, quando você é pequeno, a mínima conquista para você já é gigante. Perfeito. Agora, quando você se considera grande, o muito parece que é insignificante.
Então eu lembro que nem o primeiro vídeo que começou a ter uma repercussão, começou a chegar comentário no YouTube, assim, você abriu o aplicativo, muito. Aquilo foi uma alegria, uma euforia que eu passei um domingo inteiro respondendo comentário um a um. Então, quer dizer, todos esses momentos foram boas partes. Com certeza. E hoje a gente saber que chegou onde chegou, mas a gente tem uma raiz, a gente tem uma base. Então não foi uma coisa que eu costumo dizer que hoje em dia tem muito influenciador que ele dorme anônimo e acorda influenciador. E isso não é muito bom. Porque de repente a mulher senta numa janela de avião e pum, do dia para a noite 2 milhões de seguidores. Como lidar com isso? Como fazer isso se tornar algo bom, se tornar algo útil na sua vida? É muito difícil. A pessoa não estava preparada, né? Exatamente. Então, às vezes, você começar pequeno, você entender aonde você errou, corrigir, errar de novo, corrigir. Muitas vezes, você saber dar um passo atrás. Poxa, eu estou fazendo dessa forma, mas não está legal, vamos voltar para trás. Se permitir isso é muito importante como pessoa. E como profissional na vida, tudo. E a gente vai errar o tempo todo. Às vezes a gente erra hoje em dia, a gente fala, poxa, mas tantos anos fazendo, eu errei uma coisa tão boba. Como esses dias, eu coloquei a escada no caibro ali. O Luiz Fernando, que trabalha comigo, colocou a escada no caibro. Vestida no caibro. Eu fui almoçar, depois do almoço eu voltei, fui, preguei a tábua e não vi. Não tinha como tirar a escada. Não tinha como tirar. Cara, 28 anos de profissão, fazer isso, quer dizer... E aí não ter vergonha de compartilhar isso. Com certeza. Mostrar para as pessoas que você erra. Porque tem gente que tem muito isso. Tem gente que vive de conteúdo editado. Então, eu errei, eu edito, eu não mostro, eu sou perfeito. Nada, cara. Você tem que ser exemplo. Exemplo bom e exemplo ruim. Errou, Com certeza. Mostrar a naturalidade do dia a dia, né, gente? Eu acho que tem muito isso para quem quer trabalhar com internet, é isso, é ser verdadeiro. Porque a pessoa que trabalha com personagem, um dia esse personagem pode cair. Então fica muito difícil de você manter um personagem. Principalmente pra gente que lida com trabalhos reais. A gente não faz uma peça de teatro onde tem roteiro. Nosso trabalho é o dia a dia de obra. Então a ferramenta cai, você erra corte, tem muita coisa que... E até a gente estava comentando em off aqui a questão de que se o cliente muitas vezes não autoriza gravar. Já aconteceu. Eu combinei a obra e não comentei com o cliente que eu fazia os vídeos. Cheguei na obra, comecei a gravar, o cliente falou, opa, aqui não. E, poxa, mas você sabe que eu gravo tudo? Ele falou, não, mas aqui eu não quero. Aconteceu, direito dela e erro meu de não ter esclarecido isso antes de começar. Então, quer dizer, o cliente ele tem que preservar tudo que ele quer dentro da casa dele. Só que hoje eu posso me dar o direito de falar para o cliente, se você não me permitir gravar, eu não consigo executar o seu trabalho. Mas já aconteceu comigo, fiquei um mês na obra sem conseguir gerar nenhum conteúdo. Juninho, e falando em gerar conteúdo, né? A gente está falando aí de 8 anos em presença digital, né? 8 ou 7? 8 anos. Se eu estou bom de matemática, você começou a gerar conteúdo com 32, 33 anos, né? Cara, me fala um pouco desse início na ótica de negócios mesmo. Então, você começou na carpintaria sozinho, vai com 18, 17 anos, quando teve a cisão com o seu tio. Aí, de 18 até 30 e tantos anos, você executava fisicamente, né? E eu imagino que era muita boca a boca, né? Os trabalhos que eram fechados. Aí, em algum momento, veio uma ideia sua de olhar para o digital e falar, cara, talvez tenha uma oportunidade aqui. Me fala um pouco desse momento, né, que você teve essa virada de chave, no sentido de vou começar a gerar conteúdo também sobre carpintaria, em um determinado canal. Qual que foi esse canal também? Comenta um pouco desse começo, né, que você teve, e eu acho que é até legal você falar dos números que você tem hoje também.
Bom, primeiro, conforme eu falei, eu comecei muito novo e isso me trouxe um respaldo financeiro muito bacana. Porque na época eu tinha um vigor físico muito maior, então com 20 anos ali eu produzia muito. Eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo. Ah, eu estou executando uma obra grande, apareceu um serviço pequeno para fazer de final de semana, bora. E assim, a minha produtividade era muito grande. Então eu trabalhava com um preço muito acessível, mas eu tinha um retorno financeiro muito bom porque eu tinha produtividade. Então isso foi muito bacana. E quando eu comecei a gerar conteúdo lá com 32 anos, eu já tinha uma situação financeira estabilizada. Então eu já tinha uma boa casa, eu já tinha até casa de aluguel. Então eu já estava financeiramente estabilizado e isso é uma coisa que eu devo muito à criação que eu tive, porque meu pai e a minha mãe me educou a isso, a valorizar o dinheiro, a empregar dinheiro em coisas que trouxessem um bom retorno, coisas seguras. Então, eu sempre quis ter uma caminhonete, por exemplo, mas eu fui ter minha caminhonete depois que eu tinha minha casa própria e casa de aluguel e eu já tinha uma situação financeira estabilizada. Então eu realizei meu sonho, mas sempre com o pé no chão. E aí quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha pretensão nenhuma de ter retorno financeiro disso. A ponto de eu chegar a monetizar meu canal, eu já tinha acho que 30 mil seguidores por aí. Então eu fui saber que ganhava dinheiro com o YouTube muito depois. A minha intenção era compartilhar conhecimento. Basicamente isso. Não pega, tá? Pode falar. Não? Não pega? Esse inesperado. Não, já parei que eu achei que passava rapidinho. Sonhação. Passou o tiozinho da pamonha ali, não é? Já passou. A minha intenção realmente não era ganhar dinheiro e fazer negócios com a internet. Até porque eu não sabia que isso era possível. Eu queria compartilhar aquilo que eu sabia, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu já vinha aprendendo através da própria internet, através do canal de outros amigos. Então eu queria manter minha profissão viva. Essa sempre foi meu lema ali. Mostrar que a carpintaria ela tinha que se reinventar, mesmo do digital, apresentando as técnicas que eram milenares, mas que dava para mostrar isso através de conteúdos ali que pessoas pudessem aproveitar ao longo desses anos todos. E isso foi muito bacana, porque eu fui me preparando aos poucos para as situações. Então, o primeiro parceiro que veio para o canal do YouTube foi a Visc Madeiras. Só que a Visc já é parceiro meu desde quando eu comecei. Então, quer dizer, eles são fornecedor de madeira nosso ao longo de muitos anos. Então, eu já tenho um contato direto com eles a vida toda. E eles foram a primeira empresa a apoiar o Juninho Verpinteiro. E assim, foi crescendo gradativo, veio a pandemia. 2020, 2021 ali, que deu um boom muito grande para a internet. Então a gente vê que muita gente largou a profissão e foi fazer vídeo de pesca, o outro foi fazer vídeo de faça você mesmo, porque o pessoal estava em casa e tinha aquela questão de consumir muito vídeo, fazer a reforma da própria casa, começar a criar marcenaria. Então se aproveitou muito esse tempo útil e se consumiu muito conteúdo nessa fase. Um cenário econômico favorável à construção também. Não é? Sim, porque o pessoal não podia viajar, o pessoal estava meio que preso. Então, vamos construir, vamos reformar a casa, vamos mexer no telhado. E foi um impacto muito grande. E aí eu tive um crescimento muito grande nessa fase, eu tive um retorno financeiro muito bom, porque isso trazia muitas visualizações, então você conseguia um impacto de visualização muito grande. E até então eu estava só no YouTube. Eu tinha monetizado o canal, já via como um veículo de negócio mesmo. Eu já tinha monetizado e eu já estava com, acho que, com 2 parcerias, no caso, que era o pessoal da Wood e o pessoal da Visc. E então isso já me trazia um retorno financeiro e já me trazia um conforto de poder me dedicar mais ao vídeo. Então eu conseguia em determinado momento, vamos parar a obra e vamos criar um conteúdo específico sobre isso. Então mesmo que eu perdi um tempo de obra, eu já tinha um respaldo financeiro que vinha através do AdSense do YouTube e através dos patrocínios. Juninho, aproveitando esse 2020 que você falou do boom, né?
e seu canal já estava monetizado, eu queria entender um pouquinho mais de como que funciona esse crescimento de canal no YouTube. Tá? Então, vamos supor que tem alguém que está escutando a gente, queira ter uma expertise, queira gerar conteúdo em canais como, por exemplo, o YouTube, e ele tem um plano para isso, né? Eu queria saber se você tinha um plano, quando que destravou, vamos falar assim, o número de seguidores, até você conseguir ganhar um dinheiro lá, até que se chegasse na pandemia que deu o boom, né? É legal a gente falar exatamente desse começo e quando que você olhou para esse canal e falou, poxa, isso aqui é um negócio, né? Eu consigo monetizar, agora está destravando. Como que foi esse planejamento e produção de conteúdo do seu lado? Bom, quando eu liberei a monetização, já foi um impacto muito grande, porque para quem não tinha receita nenhuma, aí dali uns meses você recebe um dinheiro significativo ali, na época acho que eu recebi R$ 4.000 o primeiro pagamento. Porque eu demorei um tempo para conseguir vincular a conta do AdSense, a conta bancária, tudo. Cara, eu era e sou muito leigo para essas coisas. Não é um novo mundo. Tá? Eu sofro muito para resolver essas coisas, porque eu não fui treinado para isso. Então eu tenho medo de tudo, e é normal, e é importante que quem trabalha com o YouTube tenha medo. Com certeza. Porque um link que você clica errado, você coloca tudo a perder. É. E aí, esse impacto do primeiro pagamento ali foi tudo muito gratificante e motivou a continuar fazendo. E aí, com a vinda da pandemia, eu falei, poxa, eu preciso ordenar esse conteúdo. E o que veio da minha cabeça? O pessoal da obra, durante a semana, eles estão trabalhando. Então, o tempo útil da pessoa para assistir o vídeo é tarde e noite. Só que quando você publica um vídeo à tarde, 5 da tarde, ele tem um pico de audiência e aí ele cai no período de fim de noite e madrugada, onde o gráfico vai lá embaixo. Porque ninguém assiste vídeo de carpintaria de madrugada, quase ninguém. É. Então eu notava isso e isso impactava na entrega do vídeo. Então isso já foi uma coisa que eu estudei ali. Dos horários. Isso daí foi uma coisa que foi o primeiro impacto ali no Juninho Carpinteiro, que muita gente depois copiou, que foi trazer o meu vídeo semanal para o domingo de manhã. Porque o que eu tive em mente? Domingo cedo o pessoal tinha o dia todo para consumir esse conteúdo. Então eu causava um impacto visual ali em termos de visualização muito grande nas primeiras horas do vídeo. Tanto é que eu publico o vídeo no YouTube até hoje às 7 da manhã. Então, essa foi a primeira estratégia de negócio ali para poder gerar comunidade no YouTube. Foi trazer o vídeo sempre no mesmo horário. Então, independente do YouTube entregar o meu vídeo ou não, quem gosta do meu conteúdo, se ele entrar domingo às 7 da manhã lá no YouTube, vai ter um vídeo do Juninho Carpinteiro. Se a gente tirar uma lição daqui, então, Juninho, a gente está falando de... você tem um nicho, né? Você conhece o seu público, aí você foi fazendo testes, olhando os números de visualizações, né? E a solidez dele, né? Ao longo do tempo. Aí você decidiu, a primeira coisa estudei os números, o melhor dia para eu postar o meu conteúdo de acordo com o meu público é esse. Exatamente. E isso é uma estratégia muito importante para quem quer criar conteúdo. É conhecer o seu público. O que o meu público gosta? E como que a gente chega nisso? É teste. Tem amigo meu que começou fazendo vídeo falando no vídeo, e aí ele viu que ele não se sentia à vontade de falar e o vídeo não tinha o retorno que ele esperava. O que ele fez? Vou gravar só trabalhando. Então, só gravava produzindo a peça, não explicava nada. E deu um boom gigantesco. Eu fiz vídeos que deram muito certo só trabalhando. E fiz vídeos que deram muito certo explicando, mostrando a técnica. Outras vezes trazendo motivação, porque a gente é movido a motivação. A gente é movido a resultados. Então isso tudo, para quem quer começar, o que eu acho que é básico, é começar pequeno e se alegrar com as pequenas conquistas. Não adianta você começar e querer se inspirar através dos resultados que eu tenho hoje. Então, se você quer seguir o Juninho Carpinteiro como inspiração, vai lá no YouTube, pega o primeiro vídeo do Juninho, dá risada do que ele começou
e se espelha naquilo ali. Fala, olha, ele começou pequeno, e se hoje ele é um pouquinho maior, é porque ele trabalhou para isso. Então, isso é muito importante. E assim, tenha foco, objetivo e metas. Então, qual que foi minha primeira meta no YouTube? Monetizar o canal ali, não foi isso, na verdade. A primeira meta foi compartilhar conhecimento. A monetização aconteceu, naturalmente. Depois eu tive as primeiras parcerias. Opa, vamos chegar a 100 mil seguidores. Aí já foi um impacto, porque quando você recebe a plaquinha ali, você fala, quem chegou nisso até hoje? Era um pouco. E monetizou com 30 mil. Mais ou menos com 30 mil que veio a monetização. Números de horas assistidas, tudo isso. Na época era mais fácil até. Hoje, salvo engano, você tem que ter 4 mil horas de tempo assistido, que é difícil de alcançar, e 1.000 inscritos. Então, isso é difícil de alcançar para quem está começando. E mesmo assim, quando você alcança esse primeiro objetivo, a hora que você vê um impacto financeiro nos seus primeiros vídeos é muito pequeno. Porque, vamos falar, a média no nicho da construção, a média a cada 1.000 vídeos é em torno de 5, a cada 1.000 visualização é em torno de 5, 6 reais ganho. E aí, para você conseguir ter uma... Isso em real mesmo ou é dólar? É. Convertido já. Convertido. É em torno de $1.000, em torno de $1 a cada 1.000 visualização. Então, quer dizer, se a gente for converter isso, é que cada nicho paga de uma forma também. O nicho da construção, ele geralmente paga pouco. Então, se a gente converte isso, o retorno financeiro ele é muito pequeno. Por isso que eu falo que a pessoa tem que gostar. Sim. Porque se ela for ver primeiramente como um negócio, é muito difícil. E aí depois, quando você começa a ter uma autoridade, aí você consegue começar a transformar isso em negócio. Porque daí você começa a ter as primeiras parcerias, o acúmulo de vídeo, qual você já vai tendo um número grande de vídeo e esses vídeos geram receita o tempo todo. Então, quer dizer, o vídeo que eu postei lá no primeiro vídeo do YouTube, ele ainda me gera receita. Embora, às vezes, o vídeo gera poucas visualizações, mas isso computa na receita final do mês ali. Ele até tem uma dinâmica diferente de apuração de visualizações que outras redes. Você posta o seu conteúdo e nas primeiras 48 horas existe bastante visualização ali. Daí eu tenho a impressão que depois dos 2 primeiros dias que você postou, o conteúdo morre. Daí você tem que postar de novo. É a questão do vídeo curto hoje. E aí a gente ainda vai chegar nisso, que foi quando eu senti a necessidade de gerar vídeo curto. Que eu estava muito estabilizado no YouTube, na minha opinião, o YouTube era o ápice de rede social, porque eu fazia um vídeo por semana ali, quando muito 2, gerava uma monetização legal, tinha parceria, então para mim estava muito confortável. Aí 2021, final de 2021, eu fui num evento em Campinas de um amigo, uma feira de marcenaria que teve, e eu chegava nos estandes das empresas de ferramenta, tudo para conversar. E aí eu chegava, o pessoal falava, poxa, eu tenho 300 mil seguidores. O cara falava, no Instagram? Mas caramba, o que é isso do Instagram? Eu já usava o Instagram, mas como rede social pessoal. Sim. Postava foto. Aí você ia conversar com outra pessoa, poxa, mas eu queria um conteúdo para o Instagram. E eu não entendia a importância disso. Aí eu fui entender a necessidade de gerar conteúdo de vídeo menor ali para o Instagram. Por quê? Porque estava mudando, a rede social estava evoluindo e as pessoas estavam numa dinâmica muito rápida de consumir conteúdo rápido. Foi na onde surgiu os primeiros conteúdos ali em formato vertical, que é o famoso arrasta para cima que a gente faz. E isso foi uma revolução, porque no YouTube eu não tinha tempo de vídeo. No Instagram eu era limitado a 60 segundos. Então o Reels do Instagram era 60 segundos. Para mim era terrível, porque eu queria explicar, eu queria ensinar, eu queria comunicar. E aí se eu editava o vídeo e acelerava o áudio, ficava uma porcaria. Se eu falava tudo que eu queria, o vídeo não cabia. Era terrível. O que eu fiz? Eu peguei os vídeos, editava de uma forma dinâmica
e pegava áudio de terceiros ou música e colocava no Instagram. O primeiro vídeo meu que bombou no Instagram, assim, que deu uma repercussão grande, era um áudio do Cortella, que eu gosto muito, que fala que vaca não dá leite, você tem que tirar. Isso é clássico dele. E isso está muito relacionado ao que eu fiz da minha trajetória. Por quê? Carpintaria não dá dinheiro, você tem que trabalhar. Então, quer dizer, nada vem do céu. Internet não dá dinheiro, internet você tem que trabalhar. Com certeza. Então, isso foi algo que impactou muito e eu comecei a criar para o Instagram dessa forma. Então, eu vi o que estava em alta no momento, que áudio que estava viral ali no momento, que música que estava viral, e jogava em cima do meu conteúdo. Então, isso foi o primeiro passo para eu começar nos vídeos curtos. E aí, fui evoluindo ali. Fui criando dinâmica, fui criando meus áudios, a ponto de um dia eu estar no fundo de casa lá e pegar e falar, puxa, veio uma frase na cabeça. Corri no celular, liguei a câmera do celular, gravei aquele áudio. Publiquei ali, do nada, 100 compartilhamento o áudio, 1000 compartilhamento, 100 mil compartilhamento. Eu virei o bambambam das manicures. É sério, cara. Legal. As manicures adoravam meu áudio. Por quê? O que eu falei ali? Você tem coragem de mostrar seu trabalho de perto? Eu não tenho coragem, eu tenho orgulho. Nossa, E perfeito. coloquei isso num vídeo meu. Cara, bombou o áudio. Então, quer dizer, eu naveguei por muita coisa na internet ao longo desses anos. E por isso que eu gosto de falar que isso foi muito importante para a trajetória. Porque se a gente for trazer para os dias de hoje eu tenho um Instagram com 1 milhão de seguidores, que a gente fechou agora. E foi uma conquista pessoal muito grande, porque é algo que nunca ninguém chegou no meu segmento. Então eu comecei ali mostrando as minhas mãos e hoje eu levantei minhas mãos para mostrar que eu tenho 1 milhão de seguidores. Então isso é surreal, cara. Isso é surreal. Com certeza. E hoje eu tento não usar áudio de terceiros mais no Instagram. Então hoje a identidade do meu Instagram e das minhas redes de vídeo curto, porque eu fui aprendendo isso, que quanto mais eu trouxesse originalidade para o trabalho, para o conteúdo, mais vínculo a pessoa criava comigo, com a minha identidade, com a minha marca. Então eu comecei usando o áudio de terceiro, tudo, mas eu fui mudando isso. Então, se é um áudio motivacional que eu estou querendo passar, é um áudio do Juninho Carpinteiro e é aquilo que o Juninho Carpinteiro acredita. Legal. Se é uma técnica de carpintaria, é uma técnica que o Juninho Carpinteiro realiza, é uma técnica que ele coloca em prática no dia a dia e isso é útil para ele. Então, hoje, quase que 90% do meu conteúdo é 100% Juninho Carpinteiro. E isso é importante hoje, porque eu acho que traz credibilidade e vínculo para a marca, hoje pensando já como empresa, como negócio. Inclusive, quando a gente gravou, você falando, né, dos seus áudios e tal, né, inclusive quando a gente gravou o primeiro episódio, né, eu teve um amigo que ele me mandou uma mensagem, é um cara que eu admiro muito, assim, um cara que tem uma carreira incrível, né, ele ouvindo aí vai saber que é ele. Ele me mandou um áudio, Juninho, que eu nunca imaginei que eu fosse receber dele. E ele falou assim, cara, parabéns pelo podcast, fiquei muito feliz por você, mas me conta uma coisa, como que você quebrou essa barreira de perder a vergonha de mostrar o seu trabalho e aparecer em público? E eu nunca achei que essa pessoa fosse ter essa dúvida. Ele falou, cara, como é que você teve, né, de se expor? Como que foi para você? Inclusive, eu vou recomendar, então, os áudios do Juninho agora para ele. Mas isso, Juninho, isso, né, você falou, as manicures adoram, mas, cara, isso é uma dúvida real, que as pessoas realmente têm esse sentimento, né? Você comentou, falou, mas eu não mostro meu trabalho, eu tenho orgulho dele. E é assim que as pessoas têm que se sentir, né? Elas têm que mostrar o que elas se dedicam, aonde elas colocam sua paixão, o seu amor. E se elas conseguirem, né, monetizar e tornarem isso algo rentável, vai fazer todo sentido, né? E assim, o vídeo curto, o Instagram, é uma porta de venda gigantesca. Então, você não precisa ter milhões de seguidores para fazer negócio ali. Sim. Ali é o lugar do negócio. Então, apresentar seu trabalho ali é fundamental. Então, você não precisa ter o melhor vídeo, você não precisa ter o melhor celular, você não precisa ter o melhor microfone, mas você precisa ter a força de vontade de começar. De saber que você vai errar, que você vai cair, que você vai levantar, mas que aquilo que você faz te dá prazer de continuar fazendo, porque a constância é que vai te trazer resultados. Então,
Você pensa, eu com toda a experiência que eu tenho de internet, tem vídeo que eu acho que vai arrebentar e flopa. Normal. É. Beleza, vou fazer de novo. Vou de repente criar de uma forma diferente, de uma narrativa diferente. Muda a estratégia. Vou reinventar. É isso. O importante é que eu tô feliz com aquilo que eu tô fazendo. Isso é fundamental, eu falo sempre pro Álvaro. Eu admiro muito o Álvaro, porque, cara, ele trabalha muito. Muito. A gente acompanha e você vê o empenho dele de fazer com que as coisas aconteçam, é gigantesco. Com certeza. Então, quer dizer, é uma inspiração para mim. Mas eu vejo que ele... Pra mim também, com certeza. Sim, mas eu vejo que ele tem amor no que ele Com faz. certeza. Assim como eu coloco amor no meu trabalho, eu vejo que ele coloca amor no trabalho dele. Valeu. E isso, IA não vai conseguir copiar. É, concordo. Amor, carinho, paixão, sentimento, a inteligência artificial não vai conseguir replicar. É o diferencial. Isso é muito importante. Vocês vão me deixar manteiga aqui, cara, mas obrigado aí, valeu, Juninho. Pô, acho que os dois são pessoas assim que eu admiro muito também, porque todo mundo trabalha muito aqui, né, cara? Eu acho que a gente tá nessa tribo. E assim, a questão do trabalho, ela tem que ter visto como algo que te traga retorno financeiro, sim. Ganhar dinheiro não pode ser um crime nunca. Com A gente certeza. tem que ter orgulho do dinheiro que a gente ganha e usar esse dinheiro de uma forma boa é sempre muito importante. Trazer conforto para a família, viajar, fazer o que gosta. Mas como a gente tem em mente que a gente vai passar muito maior parte da nossa vida trabalhando, a gente tem que ser feliz trabalhando. Isso é essencial, cara. O cara que faz o que não gosta, Sofre. ele tá sofrendo, cara. É. Porque ele tá trabalhando por dinheiro. E o dinheiro só não vale a pena. A realização profissional ela tem que ser um algo a mais. Então, quer dizer, quando eu acordo às 5 horas da manhã para editar um vídeo e vou dormir 11 horas da noite editando um vídeo, pode ter certeza que aquilo ali tá me trazendo um retorno mental e um retorno como pessoa muito maior do que um retorno financeiro. Porque se fosse só por dinheiro, eu não faria. Teve um dia, Juninho, que eu até arrepio quando eu penso nesse vídeo. Eu tenho ele gravado, né? A gente vai usar no momento certo, né, Juninho? Mas o Juninho tava ali na sala, né, da escola aqui. Daí eu perguntei pra ele, cara, por que que você faz o que você faz? Aí você passou uma mensagem muito forte de eu preciso e quero eternizar a carpintaria no Brasil. E ele é o melhor canal para isso, né? Porque pela representatividade, pela amplitude e alcance que você tem hoje, você é o cara hoje que vai perpetuar uma atividade milenar. Isso serve, Juninho, a gente está falando de carpintaria, mas serve para o marceneiro que queira fazer isso, serve para manicure, que é algo também muito manual, serve para o engraxate, né? Eu acho que tem que pensar nessa forma de como eu consigo também usar a tecnologia, né, esse laboratório chamado tecnologia e canais para eternizar uma mensagem de uma expertise que eu sei muito. É uma atividade milenar? É. Mas hoje em dia cada vez tem menos profissionais nessas atividades milenares. Então acho que você conseguiu encaixar com a tecnologia, trazer esse novo mundo de eternizar o seu recado da carpintaria via as redes sociais e as plataformas de conteúdo também. E assim, eu não sou o melhor carpinteiro do Brasil. Eu tenho consciência disso. Conheço muito cara bom, cara. Muito melhor do que eu. Conheço muito cara técnico, muito mais técnico do que eu. Mas dentro do que eu me propus a fazer, que é manter a carpintaria viva dentro das redes sociais, eu tive um alcance muito grande, eu fui muito vitorioso. E eu costumo falar que se eu conseguir, as outras pessoas também conseguem. Porque eu comecei do zero, eu comecei sem conhecimento nenhum, e hoje eu consigo servir de exemplo para muita gente. Então, muita gente já tem o caminho batido ali, porque nós que começamos lá atrás com os primeiros vídeos, a gente bateu esse caminho, esse trio. Então, o que a pessoa tem que entender? Que ela tem que conhecer o público dela, conhecer o que ela gosta de fazer, porque ela vai dedicar boa parte da vida dela a isso, e se sentir realizado dentro disso. Ah, tem dificuldade? Tenho. Ah, vou me frustrar? Vai. E aí você tem que colocar tudo isso como um negócio. Colocar tudo isso na balança e falar, poxa, muita gente não gosta que eu faça uma publi.
Mas essa publi me mantém fazendo conteúdo para muita gente. Perfeito. Então, você saber colocar isso na balança. Poxa, mas, cara, você está fazendo propaganda de novo. Só que quem está do outro lado, muitas vezes, não entende que essa propaganda me dá liberdade financeira de poder me dedicar mais a trazer mais conteúdo. Então, quer dizer, de repente, às vezes a gente está gravando um treinamento online. Poxa, mas você vai vender curso? Esse curso vai ser a forma de manter a minha profissão cada vez mais viva para quem quer um vínculo técnico, um vínculo teórico mais próximo com a carpintaria. Porque os vídeos eu não consigo colocar, muitas vezes, na obra, começo, meio e fim, explicando tudo certinho. Então o vídeo fica muito aleatório. Então, às vezes eu mostro um trecho hoje, aí às vezes eu volto no final amanhã. Não dá para poder pausar as coisas de forma ordenada. Porque a dinâmica do vídeo, a dinâmica de publicidade, a dinâmica do conteúdo é isso. É legal vocês falarem tudo isso, somando tudo que a gente já conversou até aqui, né? É essa abertura de você entender que as plataformas que você está trabalhando, além do propósito, né? Tudo que vai trabalhar em determinado nicho que você tá atuando, mas é a filosofia de experimentação, laboratório, estudo, muda, dinamiza. Eu acho que você fez isso muito bem, porque vamos parar para pensar, tudo que a gente conversou até aqui, o Juninho começou no YouTube, né? Aí viu que o YouTube era um negócio, depois ele migrou em 2021, 22 para uma outra plataforma que tem uma outra dinâmica, um outro comportamento de consumo, um outro formato de vídeo. E o detalhe mais importante é que eu nunca abandonei o YouTube. Eu continuo na mesma constante no YouTube. Eu só migrei para as outras plataformas porque eu senti a necessidade de levar a minha mensagem para mais pessoas. Outro exemplo clássico. Eu estava bem no YouTube, bem no Instagram. Aí começou o pessoal a copiar os meus vídeos do Instagram no TikTok e no Kawaii. Poxa, mas eu não gosto de TikTok, eu não gosto de Kawaii. O que eu vou fazer nessa plataforma? Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no YouTube e faço no Instagram. Eu vou mostrar a minha identidade, eu vou mostrar o meu trabalho. E aí o que eu fiz? Eu migrei também para essas plataformas. Então, quer dizer, hoje eu crio conteúdo para o YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. E ainda atendo pessoal no WhatsApp de vez em quando. Então, quer dizer, e o que vale muito a pena eu falar é que, embora muita gente ache que não, a minha única equipe é o Luiz Fernando, que trabalha comigo, que me ajuda a gerar o conteúdo na obra. O restante tudo de gestão, de edição, de conversar com o patrocinador, de editar conteúdo, de atender comentários, tudo isso é feito pelo Juninho Carpinteiro. Então a equipe Juninho Carpinteiro, basicamente, sou eu. Então tá tudo muito centralizado no Juninho Carpinteiro. E isso não me incomoda, eu gosto. Tá? Isso não é um peso. Muitas vezes eu poderia, de repente, conseguir gerar muito mais impacto, ganhar muito mais dinheiro, se eu distribuísse as funções, se eu distribuísse as tarefas. Mas é que eu tenho um problema meu muito grande de gestão, eu sou muito perfeccionista. Então, tudo que eu faço tem que passar pela minha aprovação. E aí, o que eu penso? Poxa, eu vou dar meu vídeo para outra pessoa editar. A pessoa vai me devolver o vídeo. Eu vou ter que assistir esse vídeo. Eu não vou gostar, porque eu me conheço. Vai voltar. Já começa com não gostei. Aí eu vou ter que devolver esse vídeo para a pessoa vai corrigir, eu vou assistir de novo. Então, nesse tempo todo, eu acho que eu vou ter que empenhar um trabalho que, se eu pegar e editar, vai ser muito mais rápido. Mais rápido, mais fácil. E vai ser a minha língua, a minha cara, o meu... E é isso. É isso. Eu queria aproveitar para fazer 2 ganchos aqui, né? Enquanto o Juninho falava ali, me veio aqui a cabeça do último episódio que a gente gravou. Então, inclusive, quem ainda não assistiu, depois que terminar de ouvir esse episódio, ouça lá que a gente fala sobre o profissional do futuro, Juninho. E o primeiro, né, a gente trouxe esse tema, né, a gente levantou essa bola do profissional do futuro, o profissional que se adapta. Ele consegue transformar o momento que ele está vivendo em algo
né, rentável para ele. Então, o que eu acho bacana você falou, putz, eu comecei no YouTube, o YouTube para mim era a plataforma principal. Aí começaram já a surgir necessidades para o Instagram. Fui lá, transformei a minha rede, que era uma rede social da minha vida pessoal, transformei no meu negócio. E aí começou o TikTok e o Kawaii, né? Aí você falou, não tinha muita aderência, não gostava muito, mas era necessário, você foi lá e transformou, adaptou seus vídeos, que antes você gravava vídeos longos para o YouTube, adaptou para o formato vertical, né? Então fica uma dica aí para quem, né, o profissional do futuro é o profissional que vai se adaptar. Exatamente. Não adianta. Ou você se reinventa o tempo todo, ou você fica para trás. Você fica para trás. A verdade é essa. Exato. E a mudança ela é muito rápida. É. Então, se você não acompanhar, vou falar um exemplo aqui. Facebook. Para muita gente, o Facebook está ultrapassado lá atrás. Hoje, o Facebook é a plataforma que melhor paga influenciador. Muita gente não sabe disso. E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu batalhei muito para monetizar no Facebook. Há um mês atrás eu consegui essa monetização. Em um mês, o meu Facebook gerou uma receita maior do que o meu canal de YouTube de 8 anos. Caramba. Então, quer dizer, se comparar a receita do mês do YouTube, comparado com a receita do mês do Facebook, o Facebook trouxe uma receita maior. E com vídeos muito mais fáceis de serem feitos, porque o vídeo do Facebook geralmente é vídeo curto. O vídeo do YouTube, que ainda traz receita boa, uma receita melhor, é o vídeo longo. Só para você fazer um vídeo longo no YouTube, cara, é tempo de gravação, é tempo de edição, é um desgaste muito grande. Não que o YouTube esteja ultrapassado. O que eu acho que aconteceu com o YouTube? O YouTube ele se profissionalizou demais. Então, a gente que traz conteúdo teoricamente... Como é que eu vou falar? Não, eu acho que nós que trazemos o conteúdo de certa forma amador para o YouTube, a gente está competindo com emissora de TV, a gente está competindo com um artista, com um pessoal que traz um conteúdo muito profissional. Então, a gente está competindo com esse público. Então, por isso que, de repente, o Faça Você Mesmo no YouTube, ele perdeu um pouco de espaço. Por quê? Porque a gente é amador, nosso conteúdo é amador. Então, né, nas outras plataformas de vídeo curto, o influenciador que traz o Faça Você Mesmo ainda tem um impacto maior. Exato, tem dinâmicas são contrárias para pensar, né? Exatamente. Em contrapartida a isso, o YouTube trouxe o Shorts, que é um formato vertical de vídeo curto, segue o mesmo princípio do Instagram, TikTok, Facebook, que aí você consegue ter um resultado muito maior. Só que o Shorts ele monetiza muito mal. Então você faz milhões e milhões de visualização no Shorts, quando você olha o retorno financeiro, ele é muito pequeno. Então ele desmotiva um pouco a você criar exclusivamente para o Shorts. Não, isso, e é legal você falar isso, e até aproveitar o meu segundo gancho, né, que a gente comentou também, Juninho, do profissional do futuro, e essa bola foi até o Álvaro que levantou, que ele comentou que uma das habilidades importantes era o profissional saber analisar dados, né? E a gente até chegou à conclusão aqui de que você não precisa ser um gestor de dados, né? Você precisa minimamente ter um dado, analisar aquele dado, entender o que é importante daquilo. Até para você concentrar os seus esforços naquilo que funciona. Perfeitamente. Eu continuo fazendo o meu vídeo no YouTube semanal. Tá lá, todo domingo tem o vídeo do Juninho. Até quando? Eu não sei, até quando eu conseguir. Não tem data para terminar. Mas só que hoje a concentração dos meus esforços é muito mais nas plataformas de vídeo curto. Por quê? Elas me trazem retorno financeiro através de monetização, através de parceria, através de reconhecimento de marca. Então tem um monte de coisa que envolve a marca Juninho Carpinteiro hoje, que é muito mais fácil de comunicar através dos vídeos curtos. Então quer dizer, eu continuo sendo um influenciador do YouTube? Sim. Continuo trazendo conteúdo para o YouTube? Sim. Mas não é mais o meu foco principal. Hoje as empresas me procuram para parceria muito mais para o vídeo curto do que para o vídeo longo do YouTube. Porque a gente consegue mostrar um produto, a gente consegue mostrar uma ferramenta através de forma rápida num conteúdo que tem uma entrega muito maior. Eu acho isso muito importante, Gini, porque se a gente não conseguir analisar o dado, a gente não sabe qual direção seguir. Você quer ver uma coisa que me incomodava muito até um ano atrás aí?
é que eu perdi muita produtividade de obra. Então, quer dizer, antigamente eu tinha base de quanto tempo que eu ia gastar numa obra. Então, essa obra eu vou gastar uma semana, essa eu vou gastar 2. Eu conseguia gerir meu tempo muito bem. Só que com a minha dedicação cada vez maior em criar conteúdo, as minhas obras elas começaram a demorar cada vez mais. E isso na minha cabeça era um impacto muito ruim, porque eu achava que eu estava ficando, vamos falar, preguiçoso na obra. Poxa, eu não estou conseguindo render o serviço. Só que por trás disso tudo tem um impacto que a internet trouxe. Então hoje o meu principal negócio, minha principal função é a internet, é gerar conteúdo. E a obra ela acabou vindo em segundo plano. Tanto é que hoje eu só pego obra se o cliente tiver disponibilidade de esperar. Não sei se você tem isso na cabeça, Juninho, mas pensando empresa Juninho, distribuindo percentuais aqui, o que vem de obra e o que vem de geração de conteúdo hoje? Gente, falando? Olha, eu vou falar bem a verdade, acho que já está em 70-30. Com 70 vem hoje da criação de conteúdo e 30 de obras, né? O meu percentual de ganho hoje acho que gera em torno de 70-30 já. Perguntei isso porque, cara, justifica 100%. Sim, então, só que eu falo assim, dentro da minha cabeça, entender isso era muito complicado. Porque o cliente me cobrava, o cliente ficava ligando, às vezes eu combinava que ia começar numa data e não conseguia cumprir o prazo. E isso para uma pessoa que sempre foi muito responsável era difícil. Porque eu sempre prezei muito em manter a data, em manter o compromisso, tudo. Aí de um tempo para cá eu falei, peraí, eu tenho que colocar na balança o que eu preciso gerir primeiro. Eu não posso parar de gerar conteúdo e eu não posso parar de atender clientes, porque é através dos clientes que eu gero conteúdo. Só que eu vou alertar esse cliente que eu não tenho uma data específica para poder. Eu vou começar na segunda, mas eu não vou te dar uma data de quando eu vou terminar. Tá bom para você? Tá ótimo. Eu pego a sua obra, mas eu vou poder começar daqui 3, 4 meses. Tá bom para você? Tudo bem. Então isso me trouxe um pouco de alento emocional ali para poder lidar com o cliente. Porque o cliente não entende a temática toda que é o meu trabalho. E é muito complexo, porque às vezes eu estou com um andaime alto, num lugar difícil de trabalhar, mas aquilo ali vai gerar um conteúdo bacana. Então eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo, pegar microfone, pegar equipamento, subir naquele lugar para poder gerar o conteúdo. E quem está assistindo do outro lado vê o resultado pronto. Então a pessoa acha que tem uma equipe fazendo tudo isso. Não tem equipe. A equipe é eu, Luiz Fernando, na obra. Parece muito aquela relação de Pareto, né? Os 20% de esforço do Juninho está gerando 80% do resultado que ele tem como empresa, né? Exatamente. E assim, eu nunca me vi como empresa. Nunca me programei para ser uma empresa. Então isso foi algo muito impactante também, porque depois quando você começa a pagar imposto, você começa a sentir no bolso isso, você fala, poxa vida, mas que chato, né? Só que aí entra o que o meu contador fala, se você está pagando imposto é porque você está ganhando dinheiro. Exato. Então é ruim pagar imposto? É ruim, mas você está gerando receita. E andar certo com isso para quem trabalha com internet é muito importante. Principalmente nos dias atuais, onde o cerco está se fechando cada vez mais. Então não dá para ser amador mais. Ou você transforma o seu negócio em empresa, ou o informal não vai ter espaço mais para ninguém. A verdade é essa. A gente tem que ter essa visão e não adianta lutar contra o sistema. O sistema existe e você tem que se adequar a ele. A verdade é essa. Seja eu que sou prestador de serviço, seja o cara que vende produto, não adianta. O sistema ele é errado, eu também acho que é errado. Mas eu tenho que me adequar a ele, não adianta. Se eu lutar contra ele, eu vou estar sendo ilegal, vou estar trabalhando de forma ilegal. Então não adianta. Ou você se adequa e emite nota fiscal, paga seus impostos e trabalha de uma forma lícita, ou você vai estar fadado também ao fracasso e a dor de cabeça futura aí, que é muito pior. Perfeito. Inclusive, Juninho, uma das dúvidas que eu tinha quando a gente ia começar o bate-papo era em qual momento, né, você teve essa transição do artesão para o empreendedor. E aí, ao longo do nosso bate-papo, você já me explicou.
E eu fui fazendo alguns ganchos, até para quem, né, quer começar aí no empreendedorismo, né? Isso vai exigir, né, coragem, dedicação e muita determinação. Quando a gente pensa pelo lado do empreendedor, né, você fala, puxa, eu nunca pensei que eu ia me tornar uma empresa, né? Mas quando você teve a sua mentalidade, você já trabalhava lá com seu tio, você já era um artesão, né? Um artesão ali da carpintaria. Mas você pensou, poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro, né? Mas quando você, né, ali se desvinculou do seu tio e foi começar os próprios projetos, imagino que tiveram inúmeros desafios, até porque com o seu tio já tinha os clientes do seu tio, né? No final do mês, o seu tio quem te pagava o salário. Quando você vai para a própria empresa, você é o empreendedor, você é o responsável pelo dinheiro do caixa, né? E essa questão de ser o responsável, eu acho que é fundamental. Senso de responsabilidade em tudo que a gente vai fazer, eu já contei isso. Peguei uma obra para fazer lá no começo e iam vários pilares de madeira. Na época eu cobrei R$ 150 para poder fazer encaixe, colocar no lugar os pilares e dar início no telhado, porque o telhado só iniciava depois que tivesse os pilares no lugar. Como eram pilares de madeira, meu trabalho começou ali, cobrei R$ 150. Projeto todo ou metro? Não, para fazer os pilares. O projeto depois tinha um outro valor. Tá. Mas o que eu quero chegar? Eu cortei um pilar errado. Esse pilar que eu cortei errado, eu liguei na VISC, faz outro pilar para mim, manda entregar aqui e eu vou pagar, marca para mim. Fui pagar R$ 150. Puxa vida. Quer dizer, eu trabalhei de graça, mas eu fui responsável pelo meu erro. E isso é muito importante, eu falo sempre isso. O erro é humano, mas ser responsável pelo seu erro é caráter. Não tenta mascarar o erro, não tenta fazer gambiarra. Da indústria, né, de obra, cara. Tem muito isso. Porque esse é o nome que está ali. Eu vou gastar um dia a mais de obra para poder fazer isso com qualidade. Gasta, porque o seu nome ele vai perpetuar por muitos anos. Um dia a mais de trabalho é insignificante quando você olha para trás. Quando você pega no meu caso, que eu estou com 28 anos, 29 anos de obra, eu olho para trás, poxa, eu passei tanto perrengue, cara. Tanto comprar ferramenta em 10 vezes parcelado. Hoje o pessoal às vezes reclama que eu faço uma publi de ferramenta, mas quando eu estava comprando ferramenta parcelada em 10 vezes para pagar no cartão lá, e eram as ferramentas mais baratas que eu podia pagar, ninguém viu isso. Então, quer dizer, tem um processo todo. E essa construção do nome é muito importante, até, né, você ter essa, né, oportunidade, eu posso dizer, Juninho, de conversar com o cliente e falar, olha, eu posso começar daqui a 3 ou 4 meses, ou a sua obra eu não vou te dar uma data fixa para terminar, é em decorrência da reputação que você criou, Sim. da sua responsabilidade, do nome que você criou. Porque se você pega um profissional que você não conhece, imagina, eu vou fazer uma obra, né? Chegou lá no cara e fala, quando que a gente pode começar? Daqui 3 ou 4 meses. A minha primeira pergunta, claro que se não fosse o Juninho ia ser, não, são 3 ou 4. Tá, e que dia a gente vai acabar? Não tem data. Opa. Não, isso tudo é algo que o Juninho construiu. Exatamente. O Yuri conquistou. Para quem está começando, isso não é um bom exemplo da construção, né? E isso é importante falar. Para quem está começando, o cara tem que ter senso de responsabilidade. Perfeito. Só que aí, quando a gente está começando, o prazo de se programar é muito maior, a demanda é muito menor. Verdade. Então, é diferente quem está começando, no meu caso, que eu estou atendendo obra há muitos anos. E um detalhe importante que muita gente não sabe a nível Brasil, eu atendo basicamente Espírito Santo do Pinhal, que é a nossa cidade, tá? Eu não pego obra fora, não vou trabalhar na cidade vizinha. E é uma cidade pequena, né, Juninho? 40 mil habitantes. Então, quer dizer, se eu tenho a demanda que eu tenho hoje, é porque eu escrevi meu nome ao longo da história. E eu atendo meus clientes. Tem muito construtor que me dá serviço desde quando eu comecei. Então, essa questão de criar legado, tudo é muito importante, tá? Com certeza. Não vamos cortar só a parte que o Juninho fala que é enrolado, porque senão vai ficar feio. É legal falar isso e também somado, né, com a responsabilidade, criação de autoridade ao longo do tempo, paciência, né, Juninho? Tem que ter muito. A gente já falou isso diversas vezes e a gente fala, né, do profissional do futuro, que foi o tema do primeiro episódio, Carlão, que eu tenho uma tese que o profissional do futuro é o profissional com atividade milenar adequado com as tecnologias de hoje, né?
Por quê? Porque cada vez menos terá um Juninho carpinteiro, cada vez menos vai ter o João marceneiro, cada vez menos vai ter a Rita costureira. E quando esse profissional que tem uma expertise milenar, né, adequa a atividade dele com a tecnologia e consegue passar esse recado de alguma forma, cara, é o profissional do futuro. A gente hoje, quando a gente olha talvez os jovens, até um pouco da minha geração, a gente queria trabalhar no escritório, ar-condicionado, no computador. E teve muitos profissionais que foram formados com atividades que focadas nesse estilo, né, de entrega de trabalho. E ao longo do tempo, cada vez mais teve menos formados nas profissões manuais, né, vamos falar assim. Então, de um lado teve uma explosão de profissionais, né, que ficam lá no computador, e de um outro teve uma escassez de profissionais que entregam esse trabalho As às mãos. profissões de ofício, elas foram meio que deixadas de lado. E isso se dá muito à cultura, que nem o pai carpinteiro há 30 anos atrás, ele não queria o filho carpinteiro. Ele queria estudar o filho, ele queria o filho engenheiro, o filho arquiteto, o advogado, enfim. E essas profissões continuam sendo importantes. Só que as coisas evoluíram a tal ponto que hoje eu, carpinteiro, eu considero que eu ganho muito mais do que muito médico, muito advogado, muito arquiteto. Então, quer dizer, embora eu não esteja trabalhando no escritório no ar-condicionado, que vale a pena a gente salientar isso, que o meu trabalho ele é um trabalho pesado, perigoso, Sim. o sol é quente. É. Então, quer dizer, o desgaste físico é muito grande, mas o retorno financeiro hoje para o profissional de ofício, ele é muito bom, cara. E a gente quer trabalhar agora como objetivo já para o futuro, é trabalhar para motivar essa futura geração que está vindo aí a aprender essas profissões do passado. Primeiramente, para manter vivo isso, e segundo, como forma de renda. Porque, cara, tá muito bom de se trabalhar na obra. Nunca se ganhou tanto dinheiro na obra. Você sabe que eu tenho uma outra tese aqui, eu queria até ouvir a opinião de vocês, né? Que eu sou da geração Y, né? Depois teve a geração Z, que é uma geração que nasceu com as telas já, né? A nossa geração, né, Carlão? A gente fez um analógico para o digital. Acho que a sua também, Juninho, né? O Juninho é da nossa geração, né? 41 anos, né? Mas eu tô falando isso da geração porque eu acho que depois da Z, os jovens hoje, eles vão ter uma sobrecarga, eu acho, de telas. E eles vão procurar ficar um pouquinho mais no off do que o online, tá? Eu acho. E tem alguns sobrinhos bem novos que já estão procurando algumas coisas mais manuais. Olha que curioso. Então a gente tem lá um sobrinho, chama João Pedro, que ele chegou pro pai dele e falou: pai, eu quero aprender a cortar cabelo. Aí ele foi lá e fez um curso de cortar cabelo. E o menino corta o cabelo dele, corta o cabelo do pai, corta o cabelo dos amigos, né? Isso, talvez na nossa geração, a gente não nem pensou, né? Na geração seguinte também não pensou. Então eu acho que hoje vai haver uma sobrecarga de telas e uma evasão de telas para tudo que é offline, no sentido de tato, né? Pegar, fazer. E ao longo do tempo essas atividades vão voltando também. Tomara, porque assim, como carpinteiro de profissão e como amante da minha profissão, é muito triste a gente ouvir falar que a carpintaria está morrendo, ninguém quer saber de carpintaria mais. Porque, cara, o trabalho com madeira, ele é algo milenar. Talvez uma das primeiras profissões que existiram foi manusear a madeira, transformar a madeira em utensílios que fossem úteis. Então, eu acho que essa questão de manter viva a profissão, manter as pessoas motivadas a fazerem isso. A gente sabe que a construção civil, ela se reinventa, ela muda tudo, mas as técnicas que vieram sendo aperfeiçoadas ao longo dos anos, elas continuarem presentes, isso é muito importante. E eu me vejo muito nesse papel, de preservar isso, de manter o meu conhecimento, porque a gente sabe que a gente é passageiro aqui.
A gente não tem dia nem hora marcado. Então, a gente está conversando nesse momento, a gente não sabe daqui a 1 segundo. Mas a gente perpetuar isso que a gente acredita que é certo, acredita que é valoroso para as pessoas, em forma de vídeo, em forma de conhecimento, em forma de mensagem, isso é muito importante. Então, para quem tem a sua profissão de ofício aí, gosta do que faz e acredita que isso pode ser útil para mais pessoas, com certeza a internet é um canal de comunicação que pode manter isso vivo. Seja através de vídeo no YouTube, seja através de vídeo nas plataformas de vídeo curto, seja através de curso online. Então, mantenha a sua expertise viva através de alguma forma. Porque o trabalho entregue para o cliente, ele é algo exclusivo do cliente. Quando você compartilha o seu conhecimento, você está conseguindo manter isso vivo numa amplitude, numa gama muito maior, né? Então, eu acho que isso é bacana a gente trabalhar isso. Mas, antes de tudo isso, o que eu mais falo e bato na terra: faz o que você gosta. Volto de novo a isso. Comecei falando isso e vou terminar falando isso. Faz o que você gosta. Porque daí você consegue ser pleno naquilo que você está fazendo. Perfeito. Álvaro, mas sobre, né, aí a sua... Acho bem bacana você falar sobre essa transição geracional, né? Eu consigo ver muito, também tem sobrinhos pequenos aí que eu vejo a diferença dessas gerações e me espelho muito nos meus avós, nos meus pais, na nossa geração e na geração dos meus sobrinhos, né? E o que eu realmente estou notando isso, a gente percebe já, né, por alguns dados aí que a gente consegue ver, que já tem uma geração, essa geração futura que está vindo agora, eles estão buscando uma qualidade de vida maior. Então a gente já tem alguns dados que mostram que o número de consumo de bebida alcoólica diminuiu, não sei se vocês viram isso. Eu ouvi falar isso. Ele diminuiu, o número de baladas diminuiu, o número de pessoas em bares diminuiu. E o que aumentou? Grupos de corrida. As pessoas estão usando grupos de corrida para se socializar. Então elas montam um grupo e vão correr em algum lugar, num parque, numa rua. A própria bicicleta aqui na região nossa está muito em alta também. Polarizada. O pessoal pedala muito, né? E percebam, é tudo que tem o tato, né? O pegar, fazer, né? Que eu acho que houve uma desconexão, isso fez falta, né? Essa desconexão desse social, isso fez falta, as pessoas sentiram a falta e estão tentando se reconectar de novo. Viramos conectados, desconectados, é isso? Exato, porque uma coisa, e isso eu como profissional de tecnologia, né, eu sei que o excesso de informação ele faz mal, né? Então antigamente quando você lia uma notícia no jornal, você assistia uma reportagem, hoje em dia você abre o celular de manhã, você é bombardeado de coisas, né, informações, né, você fica o dia todo, você passa o dia todo consumindo coisas, e isso vai criando inevitavelmente, né, aquele desejo de querer mais. Então a gente nunca é o suficiente. Quando a gente pensa no futuro, será que os efeitos, né, que as pessoas aí, né, essa nova geração está sentindo, já não é de voltar isso um pouco atrás? Será que elas já não querem voltar a ter esse contato? Né, que nem o Juninho comentou. Eu até brinquei aqui no começo, eu gosto de assistir os vídeos do Juninho, né? Não tem ainda, Juninho, habilidade de carpintaria, quem sabe no futuro, mas eu gosto de assistir como forma de, cara, é um vídeo que me relaxa, de terapia. Porque você vê um negócio ali para te tranquilizar. Essa é uma questão que eu sempre prezei nos meus conteúdos, de não falar só a linguagem técnica exclusivamente com o público-alvo, que é o carpinteiro. Sim. Eu acho que eu tinha que trazer uma linguagem que ampliasse esse público. Então, vez ou outra eu faço um vídeo bem técnico, bem teórico, mas vez ou outra eu trago um vídeo fazendo uma peça que a dona de casa gostaria de ter na mesa dela. Então, quer dizer, essa questão de comunicar com a madeira e comunicar com o público de uma forma que o vídeo fique agradável para todo mundo assistir, isso eu acho que se dá um pouco do meu sucesso. Com certeza. Porque eu trouxe uma linguagem ampla. Então, o meu público não é só o profissional carpinteiro, o profissional da obra. Eu tenho pessoas de vários segmentos que gostam de assistir o que eu faço. Seja restaurando uma ferramenta, seja fazendo um telhado, seja fazendo uma gamela de madeira. Então, isso trouxe a diversidade de conteúdo e diversidade de público também. Então, essa vontade de fazer, de comunicar com um público amplo, ajudou muito. Legal. O Juninho, pegando aí geração de conteúdo também, cara, é uma escola, vou fazer um monte de pergunta aqui, tá? Então, eu tô aprendendo demais aqui.
Uma curiosidade que eu tenho é sobre o processo de criatividade, de geração de conteúdo, né? A gente já conversou no passado, eh, a gente tem um TikTok, né, que fala de programação e tá chegando a 150, 140 conteúdos. Daí eu cheguei pro Juninho e falei: "Cara, às vezes eu travo, parece que eu tenho bloqueio criativo", né? E eu até me senti egoísta, porque o Juninho já tem mais de 2.000 conteúdos gerados. Eu queria entender como que você oxigena o seu poder de criatividade e criação de conteúdo, né? Porque, claramente, a carpintaria tem várias técnicas, vários encaixes que você consegue abordar em diversos vídeos. Mas como que você faz para gerar 2.000, 3.000 vídeos de uma expertise específica? Como que funciona esse processo de criatividade? É, primeiramente, o que eu vejo como essencial, conhecer aquilo que eu gosto. Então, qual que é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir como pessoa? Eu gosto de ver vídeo de pescaria, eu gosto de ver vídeo de roça, eu gosto de ver vídeo de carpintaria, de obra, de faça você mesmo ali e tal. Então, isso é importante para quem quer criar conteúdo. É se conhecer primeiramente. Depois é fazer uma linguagem que seja verdadeira, conforme eu falei para vocês. Porque a partir do momento que eu sou verdadeiro, meu dia a dia é um conteúdo. Aí depois é saber falar a linguagem que o público vai se conectar. Então hoje a gente fala muito em edição, em ganchos. O que são os ganchos? Pedir para a pessoa comunicar, pedir para a pessoa comentar, pedir para a pessoa deixar like. Isso tudo é gancho para a pessoa interagir no seu vídeo, porque a gente cria vídeo e quem analisa o vídeo para saber se vai entregar ou não é o algoritmo. O que o algoritmo entende? Um vídeo com bastante comentário, um vídeo com um tempo alto de pessoas assistindo ali, uma retenção alta, isso motiva o vídeo a ter um alcance maior. Então eu fui analisando tudo isso ao longo do tempo e fui vendo o que trazia mais resultado para o meu conteúdo. E isso foi me motivando. Então, às vezes, quando eu estou meio sem ideia, poxa, eu vou assistir um vídeo do Álvaro, poxa, o Álvaro falou isso no vídeo dele. Isso aqui encaixa no meu vídeo. Opa, eu linko muitas coisas. E nem sempre é do meu segmento, tá? Se eu te perguntasse, você vê de outros segmentos também. Dos segmentos. Eu vou ver um vídeo do cara lá, o cara usa uma palavra lá que, poxa, encaixa isso aqui no meu conteúdo. Então eu o tempo inteiro eu estou analisando o que o outro faz para poder tentar trazer aquilo para o meu conteúdo. E não é só de gente que é grande na internet. Tem muito cara pequeno que faz vídeo que está começando a crescer, que ele dá uma ideia gigantesca para a gente. Então, quer dizer, a forma de gravar, a forma de cortar o vídeo, a forma de comunicar, qual que é o impacto que eu vou causar na pessoa para a pessoa não arrastar meu vídeo para cima. Aqueles 3 segundos iniciais. E assim, nunca acha que aquilo que você está falando é insignificante. Porque, de repente, o básico para você é gigantesco para outra pessoa. Quem está começando, saber fazer um risco com uma ponta de um lápis fino vai fazer diferença no corte da pessoa. Então, ter essa noção básica de que eu tenho um conhecimento de cálculo gigantesco, mas às vezes aquela continha de porcentagem de 30% vezes 4 metros dá 1,20 m de altura, para quem está começando isso é surreal. Porque é a base, é o primeiro degrau para a pessoa. Então, sempre se coloca no lugar do público. Se fosse você assistir o seu vídeo, o que você gostaria de estar assistindo? Qual a mensagem você gostaria de receber do outro lado? Mas isso aqui é muito básico. Beleza, mas para aquela pessoa que está começando, esse básico vai ser a raiz da pessoa, vai ser o alicerce da pessoa. Então, preza muito por isso. E aí você vai mesclando, cara, vai conhecendo, vai vendo o que dá certo, entra no analytics dos vídeos ali e estuda o que o vídeo trouxe de seguidor, o que o vídeo trouxe de tempo assistido, de curtida, de like, de engajamento, e aí você vai concentrando seus esforços naquilo que vai te trazer um resultado melhor. Foi o que eu fiz nos últimos meses agora. Cheguei a 900 mil seguidores e, cara, eu quero bater 1 milhão.
Eu quero chegar, isso vai fazer bem para mim. O que que eu vou fazer de conteúdo daqui para frente para impactar os meus seguidores a ponto deles quererem compartilhar os vídeos e a ponto desses vídeos chegarem para o público novo que queira me seguir. Foi o meu objetivo do 900 a 1 milhão de seguidores. O último mês eu fiz 70 mil seguidores no Instagram, num mês. Caramba. Ele mandou mensagem, ele falou, cara, bati 1 milhão. Eu falei, pô, Juninho, eu pensei que ia acontecer. Tava pronto pra isso. Tava esperando. É que eu ia dar um presente pra ele, mas assim, não ficou pronto, né? Simples assim, porque foi muito rápido. Mas o que você tá dizendo, Juninho, é muito importante. Mas ter planejamento para isso. Ah, não tenho dúvida. Comunicação democrática, planejamento, né, de conteúdo que é compartilhável, né? Eu não sei em que data que a gente vai publicar isso, mas vale salientar que a gente está no começo do ano. E enquanto muita gente estava focada em férias de final de ano, viagem, eu sabia que tinha muitas pessoas disponíveis a assistir meu conteúdo nesse final de ano. O que eu fiz? Foquei em produzir. Enquanto muita gente queria férias, eu fui produzir. Vídeo. Foi onde eu subi o meu gráfico lá em cima. Acho que eu nunca ganhei tanto seguidor igual no mês de dezembro. E isso impactou para eu chegar nesse sonhado 1 milhão tão rápido. Então não foi nada que aconteceu, foi fruto de trabalho e planejamento. Você vendeu vinho no inverno. Por que eu tô falando isso? Né? Nas férias, as pessoas também têm o hábito de consumir mais redes sociais. Então, você falou, cara, aqui é um inverno, né? Tô no ambiente certo. Vou produzir conteúdo. Produziu, distribuiu e deu certo. Assim, eu tinha certeza que ia dar certo, 50% sim, 50% não, porque nunca a gente tem 100%. Mas eu sabia que era um caminho. A partir do momento que você tem um caminho, já é um ganho gigantesco. Porque vou produzir em cima disso, vou criar narrativas em cima disso. Então tem um vídeo meu que até eu falei no vídeo assim, simpatia para você ganhar dinheiro em 2026. Aí veio um cara lá e falou, pô, cara, eu sempre achei que você era um cara de Deus, você vem falar de simpatia, mas não é, a simpatia é o gancho para fazer a pessoa assistir o vídeo. Qual que é a mensagem? Você quer ter sucesso profissional em 2026? Pratica aquilo. Pega pedaço de madeira, sobra ali, pratica a técnica, vai cortar, vai entender onde você errou. Então essa mensagem é a temática do vídeo. Ou seja, ele comentou e não tinha nem assistido. Não. E é muito comum aí. Como o cara julga, bate, mas ele não entende o que você quer falar. Sim. É igual esses dias. Eu fiz um vídeo agora que bateu 1 milhão agradecendo ao Visc. Não tem nada a ver com a publi do Visc. A publi do Visc esse mês eu já entreguei. Tem a ver com gratidão pessoal. Tem a ver com reconhecimento a uma empresa que me apoiou quando eu comecei. Lá atrás. Lá atrás. Perfeito. Só que muitas vezes o seguidor ele não entende isso, porque o seguidor ele só vê o seu resultado. Ele não vê o processo. Então ele assiste aquele vídeo específico. Ele não vê que aquele vídeo tem 28 anos de história. Então a internet é assim, não adianta. E uma coisa que eu falo sempre pro Álvaro, a gente conversa muito, eu não gosto de ser considerado influenciador. Por que eu não gosto de ser chamado de influenciador? Porque eu acho que a pessoa que influencia a pessoa é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então eu gosto de ser considerado um criador de conteúdo, que compartilha meus vídeos, que apresenta as minhas técnicas, que tento ao máximo motivar as pessoas, que sou um trabalhador de sucesso, que tive sucesso profissional na família, que realizei meus sonhos, então eu sou um vencedor. Mas o cara que é influenciador, sei lá, tem muita gente vendendo tanta coisa errada através de ser influenciador que talvez eu não goste desse título. Sim. Para mim, eu diria inspirador, Juninho. Então. Aí. Você, né? Você, para mim, o profissional inspirador. Esse termo influenciador, eu acho que tá ligado a muita gente aí que tá fazendo tanta coisa errada. Sim, não, eu concordo. Vamos criar um termo novo aí, carpinteiro, educador, gerador de conteúdo, né? Criar uma sigla, porque senão vai ficar muito longo. Mas, cara, eu recebo proposta, vamos supor, de plataforma de jogo todo dia. Imagina.
Então, minha índole não dá para aceitar isso. Ah, vai te gerar um retorno financeiro gigantesco? Vai. Eu sei que vai. Mas eu prefiro ganhar dinheiro trabalhando. Eu prefiro ganhar dinheiro inspirando, eu prefiro ganhar dinheiro mostrando para as pessoas que elas também podem. Porque sim, cara, eu sou vencedor demais, cara. Com certeza. Financeiramente falando, eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. E o que eu queria para mim era ter uma casa para nunca precisar pagar aluguel. Tanto é que eu fiz a minha primeira casa 3 cômodos no fundo, assim, simples, humilde. Queria ter um carro bacana para pescar. Queria ter um carro bacana para trabalhar, que era o que eu queria, que era o que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer. Então, quer dizer, eu consegui muito mais. Eu construí uma casa melhor depois. Eu realizei o sonho de ter os carros que eu quis ter. Depois eu abri mão de carro para ter terreno. Depois desse terreno eu construí mais casa e continuo construindo. Então eu tenho um patrimônio muito bom hoje através do meu trabalho. Eu não gosto de falar isso porque tem gente que acha que a gente está se engrandecendo por isso. Mas são com conquistas. certeza. Eu sou orgulhoso demais de ter vencido através disso. Tem que ser mesmo. Porque essas vitórias foram vitórias sem passar por cima de ninguém. E é importante ressaltar também, né, Juninho, que você começou com 14 anos, né? Aí o digital chegou quando você tinha 33. Foram nos últimos 8 anos. Muita gente analisa o que eu fiz através do digital, mas eu já era vencedor, cara. Eu já tinha minha vida estabilizada. Eu já quando eu casei, eu fiz um big de um casamento, cara. Até dançar no meu casamento, eu dancei. Então, quer dizer, eu realizei tudo que eu podia através do meu trabalho, Que legal. seja financeiramente, seja profissionalmente, tudo isso veio através da carpintaria. Então, eu sou muito vencedor, por isso que eu quero inspirar as pessoas. Porque eu consegui, velho. Se eu conseguir, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus medos, com toda a minha falta de conhecimento, por que outras pessoas não podem conseguir? Consegue. Basta saber o caminho certo a ser trilhado. É isso que eu falo sempre. O meu caminho, de repente, foi um, o seu é outro. Mas você tem capacidade da mesma forma que eu tive. E assim, honrar pai e mãe, cara, isso eu acho muito importante. Eu perdi meu irmão com 23 anos de idade. Não quero usar isso como argumento, mas foi uma perca muito grande. Imagina. A mãe sofreu muito, meu pai sofreu muito. Eu sofri muito também, mas eu estava numa época de crescimento muito grande na minha vida pessoal, profissional, então o impacto da morte do meu irmão foi grande, mas não foi tão grande quanto foi para o meu pai e para minha mãe. E então, vivenciei tudo isso, o luto da minha mãe e tudo, e tudo isso foi motivo sempre de crescimento para mim. Eu nunca deixei me abalar. Todas as dificuldades que eu tive, eu sempre caí para cima. Depois, em 2020, eu perdi minha mãe com 57 anos, minha mãe tinha. É nova mesmo. E foi outro impacto, outra coisa terrível, porque minha mãe era o melhor exemplo que eu tinha. Tudo que eu sou hoje foi por causa da educação dela. Então eu gosto sempre de falar disso, porque honra teu pai com a tua mãe, dá orgulho pro teu pai com a tua mãe, coloca a educação que seu pai, que sua mãe te deu em prática. Então isso te faz uma pessoa melhor também e te dá um parâmetro para você evoluir, para depois você educar seu filho, pra você acreditar naquilo que é certo. Então, se eu me tornei a pessoa que eu sou, foi graças à educação que o pai e a mãe deu lá em casa. Então, quer dizer, eu nunca tive moto, porque meu pai não gostava de moto. Então, eu respeitei a opinião do meu pai. Perfeito. E eu nunca fui o filho perfeito, eu errei pra caramba, eu era nervoso pra caramba. Nossa, explodia por besteira. Mas aquilo que a minha mãe me trouxe de bagagem de educação, eu sempre coloquei em prática. E é isso que a gente está falando aqui. Que é esse ser humano que o Juninho Carpinteiro é graças à educação que o pai e a mãe deu. E muitas vezes hoje a gente vê isso se perdendo um pouco, porque tem muita facilidade na internet. Então é mais fácil acreditar no cara que vende o tigrinho do que no pai e a mãe que quer que você trabalhe. É. Então toma cuidado com isso, cara.
essas novas gerações, eu não sei se a gente vai atingir esse público com o nosso conteúdo, mas toma cuidado com o que você está consumindo, com o que você está colocando em prática na sua vida. Vê exemplo bom, vê pessoas de caráter, porque isso vai impactar na sua trajetória. Com certeza. Então, eu prezo muito por isso. Fantástico, Juninho. Cara, vamos para uma fase. Você falou da sua mãe, eu até lembrei que a gente estava vendo aqui os vídeos, né? Os históricos de vídeos seu. Aí eu tinha uma seleção de vídeos assim, Carlão, e dele falou: Ó, aquele vídeo ali, quando eu terminei de postar ou gravar, não me lembro bem, o cara, meu pai me ligou e falou da minha mãe. Foi bem, bem forte quando falando de. Uns vídeos que tiveram bons resultados, assim, né? E aí apareceu um vídeo de uma broca que eu tava fazendo, dia 2 de janeiro, e eu terminei de gravar 2 de janeiro de 2020. E eu tinha um Alan que trabalhava comigo, que era um menino muito bacana, eu gosto muito dele, até a pessoa pergunta, o Alan é um grande amigo, tá? Não perdi contato com o Alan, não, ele tá seguindo a vida dele, mas eu gosto muito dele. E a gente finalizou de gravar aquela série de vídeo ali na obra, tocou o telefone, e meu pai falou assim, vem aqui, meu pai morava na chácara, vem aqui que a sua mãe morreu. Desse jeito, cara. Caramba. Um choque. É. E aí eu liguei para a Elaine, que é minha esposa, falei, ó, o pai falou que a mãe morreu. Como é que você recebe isso? Não tem? Não tem preparação. Não tem preparação. Aí a Elaine ligou pro SAMU, o SAMU chegou primeiro que eu lá na chácara, minha mãe tinha pulso ainda. Tentaram reanimar, tudo. Aí eu fui pra chácara, vim pro hospital, assim, e presenciei eles tentando reanimar minha mãe, tudo, numa salinha, assim, e tal. Foi algo muito impactante, assim, sabe? Porque você não tá pronto pra perder, ainda mais uma pessoa nova. Minha mãe andava a cavalo, pra você ter uma ideia. Caramba. Minha mãe tinha uma saúde plena, assim. Tinha os problemas dela, de coração, tudo, mas estava controlado. E a gente estava num ápice de alegria na família muito grande, porque por 10 anos eu sonhei em ter a Manuela, que é minha filha. E a gente tinha conseguido a Manuela em 2018, fim de 2018. Tinha feito uma festa muito boa no dia 27 de dezembro, que foi aniversário da Manuela, que minha mãe teve presente, aniversário de 1 aninho da Manuela. E aí, do nada, você sofre aquele impacto, assim, poxa, perdi minha mãe. Perdi minha mãe e embora eu já era casado, já tinha eu já tava bem pra caramba, mas, cara, mãe é mãe, né? Não adianta, você era Porto Seguro, você nunca tá preparado. E assim, mesmo com toda a dificuldade do luto, mesmo com toda a dificuldade de ter que cuidar do meu pai depois que meu pai tem problemas sérios de saúde, eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de produzir, eu nunca usei isso como desculpa para parar. Então, ninguém nunca me viu falando, ó, eu vou dar uma pausa na criação de conteúdo porque minha mãe morreu e eu tô abalado por isso. Eu sempre usei isso como motivação para continuar produzindo, continuar trabalhando e falar que se eu sou o que eu sou hoje foi graças à educação que minha mãe me deu. Então, a forma de eu retribuir isso é continuar trabalhando, é continuar produzindo, é continuar acreditando que o mundo pode ser melhor. Eu lembro uma conversa que eu tive com a Marina Fabres, que também é apresentadora, geradora de conteúdo, né? E eu falei, Marina, você fica triste, né? Porque tudo que a gente vê nas redes sociais parece que ela tá sempre feliz, né? É, o exemplo dela, assim como você também, Juninho, e outras pessoas, né? Que tem uma amplitude muito grande. Ela falou, Álvaro, eu fico, mas o negócio não pode parar, a roda não pode parar, né? Então, ao mesmo tempo que mas o sentimento humano dela entender, né, de você também ter entendido o acontecimento, fala, cara, isso aqui é muito triste, poxa, impacto direto em mim, né? Só que no outro dia você acordar também e manter a roda rodando, mostra o empenho, né, a dedicação que você tem na sua vida como um todo, né? Assim como a Marina também teve quando ela falou. É o que aconteceu esses dias agora. Eu fiquei doente, não conseguia falar, tive que interromper alguns compromissos
Mas dentro daquilo que eu poderia fazer, eu continuei fazendo. Então, eu não usei a doença para desculpa de parar de produzir. E é isso, a gente que cria conteúdo, a gente é um ser humano normal, a gente gosta de viajar, que no meu caso eu gosto de pescar, eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de sair para comer em restaurante. E a gente tem que procurar equilibrar as coisas e viver normalmente. A gente chora, a gente ri, tem crise de ansiedade, tudo isso. Eu tenho um amigo que ele brinca, que ele fala que empreendedor não tem atestado, né? Não. E tem a própria empresa, ele fala, cara, todo mundo, porque todo mundo fala, às vezes alguém pergunta, você faz o quê da vida? Sou empresário, né? A pessoa fala, caramba, né? Empresário, isso aqui. Fala, cara, se você for ver o que tem por trás das cortinas, é complicado, você não tem as férias, você não tem direito às férias, você não tem direito a ficar doente, você não tem direito a estar triste, você não tem direito, né? O seu direito é o direito de fazer a sua empresa funcionar. E às vezes a gente acaba não percebendo isso. E eu acho que a gente tem muito mais dever do que direito como empresário. Eu acho que a gente tinha que ter muito mais dever, muito mais direito. O empresário ele tem muito mais dever. Isso é drástico. Isso é drástico porque a gente gera receita, a gente gera emprego, a gente gera renda para o país e parece que a gente só tem obrigação nesse país. Infelizmente, isso é muito triste, cara, porque quem produz nesse país parece que é sempre taxado, né? É muito triste isso. Esses dias atrás, agora, na virada do ano, eu fui temperar uma leitoa e aí deu um deslize, a faca entrou no meu dedo assim e cortou. Aí, véspera de ano novo, corri no hospital, a médica deu ponto e tal. A médica falou, vou te dar um atestado. Pra quê? Pra quê? Pra quê e pra quem? Pra quem é. Então, quer dizer, cara, a gente não tem o direito de se machucar. Não tem, É fato, é. Aí tem mais um título pra pôr pro Juninho, que é cozinheiro também. Eu gosto. Assim, ó. Eu gosto de mexer com as coisinhas. Bacana. Vamos marcar uma coisa, né? Se puder, me convida. Ô, Juninho, indo para uma parte mais final aqui do nosso bate-papo, tá espetacular, mas eu queria que você compartilhasse com a gente o que você entende que seria o futuro da geração de conteúdo. Quais são os movimentos que você vê hoje, né, que vão gerar grandes resultados lá na frente? Claramente não é nada escrito em pedra, mas talvez uma expectativa, né, que você tem do que será a geração de conteúdo, internet daqui para frente. Eu acho que cada vez mais o fortalecimento de marca pessoal está sendo cada vez mais importante. Então, você dá cara para o seu conteúdo, você criar autenticidade para o seu conteúdo, você mostrar que você é o criador daquilo, cada vez mais é importante, que a gente está vivendo uma era onde não se dá para saber mais o que é real, o que é virtual. Então, está muito complicado isso. Então, trazer autenticidade para o seu conteúdo é muito importante. Veracidade para o conteúdo cada vez mais importante. Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde você ser exemplo, ser verdadeiro, vai ser cada vez mais importante para você ter sucesso. Entender cada vez mais a mudança e usar a mudança não como algo que te afaste da criação, mas sim que te faça se reinventar. Eu vejo que a internet ela é um caminho sem volta, mas ela está evoluindo cada dia, então entender e investir nessa evolução é de suma importância para você se manter ativo e vivo nos meios de comunicação digital. Então, valorizar cada vez mais seu conhecimento, apresentar isso ao público, não ter medo de replicar conteúdo. Eu já gravei isso, eu não vou gravar mais. Não. Pensa que seu público ele é rotativo. Então, de repente, hoje você está falando para o Álvaro, amanhã você vai falar para o Carlão. Então, faz uma roupagem diferente, não é replicar o conteúdo idêntico ao que você já fez. Mas cria uma roupagem diferente, muda a linguagem, se comunica de uma forma diferente, mas passa a sua mensagem, mesmo que essa mensagem seja a mesma coisa, que nem eu faço mão de amigo em toda obra. Então eu tenho que gravar mão de amigo quase que sequentemente. Mas cada Dos vídeos, né, das férias. Exatamente. Mas cada vez eu trago uma linguagem diferente. Cada vez eu trago uma dica diferente, gente. Uma forma de portar diferente. Então eu acho que essa questão de se reinventar para se manter vivo é muito importante.
Quem quer trabalhar com internet tem que entender isso. Pode ser que daqui um ano eu esteja obsoleto e tenha caído na mesmice. Mas enquanto eu puder, eu vou tentar me reinventar e vou tentar criar de forma diferente, porque eu acho que é o que traz conectividade com as pessoas. Sim, entender que você é uma empresa, que você é uma marca, que você representa alguma coisa, isso, quanto mais cedo a pessoa entender isso, melhor vai ser para ela, porque a gente está vendo que a profissão de criador de conteúdo digital, ela virou realmente uma profissão, isso é um fato. Então, como sendo profissão, ela vai trazer responsabilidades e encargos, entenda isso. Então, seja profissional. Seja profissional na obra com o seu cliente, seja profissional na internet com o seu público. Isso é fato. E seja feliz, né? Isso é o primeiro lugar. Busca ser feliz. Faz o que você gosta, porque a vida é muito curta. Então, eu tinha 13, 14, hoje eu tenho 41, daqui a pouco eu vou ter 60. E passa a gente nem vê, né? Muito, cara, muito. Eu costumo dizer que a vida é um sopro. Então, quer dizer, seja feliz. Porque amanhã ou depois você vai olhar para trás, você vai se arrepender de alguma outra coisa, é normal. Mas você vai ter a grande maioria das coisas que você fez como coisas que te trouxeram uma gratidão, que te trouxeram algo que te fazem sentir orgulho. Então, quando você tem uma história aí que seja, vamos falar, 80% de orgulho e 20% de decepção, você venceu pra caramba, cara. Porque tem muita gente aí que tá lutando para buscar 1% de orgulho. Então, eu penso muito nisso. Conquista seu espaço, seja feliz, não precisa pisar em ninguém. Mas quando você vencer, tenha orgulho de falar, eu venci. Eu conquistei. Com certeza. E dinheiro não é prejudicial para ninguém. Então, não tenha medo e vergonha de ganhar dinheiro. Poxa, perfeito. Naturalidade, estratégia, né, propósito também, né, muito forte. Tem que gostar do que está fazendo, o que está expondo, né? A gente já conversou, você teve oportunidade de trabalhar em lugares que te trouxeram um retorno gigantesco, você não era feliz, né? Então, quer dizer, um ano trabalhando em um lugar que você não é feliz, Difícil. cara, impactante. Um mês trabalhando na obra da mulher lá que não deixou eu gravar, eu entreguei o melhor para ela. Claro. Mas eu não quero nem pisar na obra dela mais. Juninho, me fala, quem são os seus parceiros hoje? Hoje a gente tem parceria com a Visc, foi a primeira parceira, com a Wood, né, que faz produtos para madeira ali, cola, produtos de acabamento e tal. Tenho parceria com a Stanley, que é ferramentas, com a Arte Diamante, que é ferramentas, com Top Telha, que produz telha que a gente usa nos nossos telhados. E assim, tem as parcerias que a gente faz esporadicamente, né? Então, às vezes a gente fecha uma parceria para um vídeo, para 2 vídeos. Então, mas os parceiros fixos do Juninho Carpinteiro são esses. O de bola. E caso alguém queira entrar em contato contigo, qual que é o arroba? Juninho Carpinteiro em todas as plataformas, mas o canal mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram. Tem meu e-mail lá, tem o direct. O melhor é pelo e-mail, porque o direct é muita mensagem. Sim. Então, às vezes, acaba passando despercebido. E até em questão de parcerias, é importante a gente agradecer aos nossos parceiros, primeiramente, e falar que essas parcerias fixas é o que nos traz suporte, é o que nos traz retorno financeiro para poder criar conteúdo. Porque eu não tenho uma fórmula mágica de que o conteúdo vai trazer monetização, vai trazer AdSense, vai trazer essas coisas. Então, quando eu tenho um parceiro fixo mensal ali, eu sei que eu vou gerar conteúdo para esse parceiro, ele vai me pagar por isso, e eu vou ter liberdade de dedicar o meu tempo a criar mais conteúdo. Caso contrário, eu teria que concentrar os meus esforços em criar produtividade de obra, como era lá no começo. Então, para o seguidor que vê a gente, é muito importante ele entender e ver o parceiro como um aliado e não como um inimigo. Muita gente vê a publicidade como sendo algo ruim, quando na verdade até para ele que está consumindo é algo bom, porque eu estou apresentando algo útil para ele, pode vincular o trabalho dele, mas também eu estou dedicando mais tempo a criar conteúdo para ele.
Então, muitas vezes a publicidade ela nos dá a liberdade disso, de criar um conteúdo inédito, de dedicar o tempo da gente a um conteúdo exclusivo. Juninho, que aula, né, em todos os sentidos. Uma aula profissional, uma aula pessoal. Acho que a gente conseguiu abordar muito bem o tema, que é como conseguimos conectar as tecnologias do novo mundo com uma profissão de ofício, né? E a sua história é prova viva disso, né? A gente mora numa cidade pequena, daí em algum momento você tinha duas opções: ou você dava aquele primeiro passo de gravar o primeiro vídeo numa plataforma, ou você continuaria atuando aqui na nossa cidade como carpinteiro, que já era algo que já te dava um retorno, uma estabilidade, né? É uma profissão muito bem remunerada, né? Por causa do nível de expertise. Você está realizando o sonho de pessoas, né? Que são as casas delas. Então, é muito importante. Você tinha esses dois caminhos naquele momento e você pensou, poxa, vou perpetuar a carpintaria utilizando esse caminho também do digital. Então, eu acho que você conseguiu conectar muito bem as ferramentas, vai ficar eternizado, né? Deus me livre, mas vamos imaginar que não tenha Juninho mais amanhã aqui, né? Eu acho que meu papel é cumprir. Não, o legado foi A feito. história está escrita. É, com certeza. Então, acho que isso é muito bonito também no digital, de você fazer essa eternização, né, no seu trabalho. Queria agradecer você por ter vindo aqui. Sei que o tempo é muito concorrido, né? A gente deve estar até atrapalhando a pesca dele desse final de semana, mas é uma honra ter você aqui. Espero que todo mundo tenha gostado também. Eu tenho certeza, na realidade. É um grande prazer conversar contigo mais uma vez. E aí, Carlão? Cara, é um prazer. Juninho, muito, cara, falando abertamente, muito gostoso te ouvir falar, te ouvir contar a sua história, é inspirador. Cara, é um prazer sempre te ouvir. Então eu agradeço muito a oportunidade e você ter, né, vindo compartilhar aqui conosco. Muito obrigado, de verdade. Só um outro ponto que a gente não falou, estamos devidamente trajados aqui, né? Tem até um Tem presente que eu até trouxe aqui para eles. Olha que... Uniforme Juninho Carpinteiro. Já vamos fazer a propaganda do Juninho. Ó, galera, quem quiser boné do Juninho Carpinteiro, comenta aqui que o Juninho Carpinteiro vai dar um precinho legal aí para vocês. Mas só para a gente finalizar aqui, quando a gente pensa na mentalidade do empreendedor, né? Às vezes essa nova geração quer criar um robô que voa, né? Cara, foi o que a gente falou, o Juninho pegou uma profissão milenar e transformou em algo inovador, revolucionário, né? Então, eu até te fazer essa pergunta, Juninho, que era, Juninho, o que você acha que mudou? Foi o ferramental ou foi a mentalidade? Eu entendi que foi as duas coisas, mas o principal foi a sua visão. Eu acho que a gente usou o ferramental para mudar a mentalidade. Perfeito. Então, quer dizer, o encaixe continua o mesmo, a forma de entregar o encaixe mudou. Perfeito. Então, quer dizer, a gente usar as ferramentas para evoluir. Antigamente se cortava madeira com um serrote. Aí passou para serra com fio, hoje a gente tem serra, bateria e sabe Deus o que virá. O importante é a gente saber usar essas ferramentas, sem esquecer que existiu o serrote. Perfeito. Então sem esquecer que existiu algo para poder chegar no que a gente é hoje. Então, quer conhecer quem é o Juninho Carpinteiro? Vai lá ver o primeiro vídeo e ver como foi. Ainda vai ser um pouquinho do que eu sou, porque tem muito mais antes disso. Perfeito. Então, muito obrigado pelo convite, viu? Que agradece. São pessoas muito queridas. Opa. Esse nosso círculo de amizade que a gente está criando está fazendo muito bem para mim. Eu estou muito contente. São pessoas que me passam confiança e isso no mundo atual é muito importante. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês estarem fazendo parte da minha trajetória. Para mim foi um prazer imenso fazer esse bate-papo. Lembrando que esse foi o primeiro podcast que o Juninho Carpinteiro participou. Então, a primeira vez aí, nunca esquece. Nunca esquece, que honra, hein? Senhoras e senhores, estivemos aqui com o Juninho Carpinteiro, uma grande honra no podcast Negócios do Novo Mundo. Valeu!